Vamos conversar a partir de agora, neste domingo, com o pesquisador Samuel Pessoa, do Julius Baer Family Office. Professor, boa noite, bem-vindo, obrigada por topar essa conversa aqui no CNN Domingo com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Professor, como é que você vê esse momento da nossa economia, com a inflação consumindo uma parte grande, a gente sabe, da renda dos brasileiros? E também como é que vai ser o impacto disso nas urnas, nas eleições que já estão batendo aí a porta em outubro? O momento tem duas vertentes, uma favorável, outra bem desfavorável. A vertente favorável é que a economia ela está um pouco melhor do que todo mundo imaginava, né? No final do ano passado, era comum várias pessoas acharem que a economia ia ter um crescimento negativo esse ano, né? E não está ocorrendo isso, pelo contrário. Eu achava, ao final do ano passado, que o crescimento esse ano iria ser na casa de 1,5%, provavelmente vai ser até um pouco mais, 2%. E, conjuntamente com um crescimento mais forte, o emprego tem vindo bem, tem surpreendido, tem sido um pouco melhor do que se imaginava. A gente deve fechar o ano com uma taxa de desemprego talvez abaixo de 9,5%. Por outro lado, a má notícia é que a gente tem a inflação muito mais persistente do que no final do ano passado nós imaginávamos, muito em função desse choque produzido pela guerra na Ucrânia. E essa inflação, ela corta a renda de todo mundo e corta mais a renda das pessoas de mais baixo poder aquisitivo, porque essa inflação que vem desse choque da Ucrânia está pegando muito combustível e principalmente alimentos, né? A Ucrânia é um grande produtor de grãos, de óleo de girassol, de milho também, então tem um problemão. É, digamos que é um copo meio vazio, um copo meio cheio. Sim. Em um texto recente, professor, na Folha de São Paulo, você escreveu que a América Latina em geral, mas o Brasil em particular, tem tido dificuldade para construir ciclos longos de crescimento. Por quê? Poxa, é uma ótima questão. Foi a minha coluna de hoje da Folha. Se a gente olhar, nós tivemos um ótimo momento, acho que foi o melhor período da economia brasileira, o período que vai de 2002, 2003, 2004 até 2012, período essencialmente do presidente Lula e depois, primeiros anos lá do primeiro mandato da presidente Dilma, a gente cresceu muito, não foi tanto assim, mas crescemos com qualidade, a desigualdade caindo e o bem-estar da população subindo, né? Melhorando. No entanto, esse período terminou na maior crise da nossa história, crise essa que a gente ainda não se recuperou, né? E a minha avaliação é que essa crise, ela essencialmente foi causada por questões domésticas, foram políticas que nós escolhemos. Tem políticas de duas naturezas. Uma é uma política essencialmente errada, que a gente fez mal e que não soubemos desenhar, que foi o intervencionismo do Estado, lembra? Política dos campeões nacionais, muito BNDES. Agora, tem outra política, que é uma política correta, mas a gente errou na dose, a gente foi rápida demais. Foi a política de aumentos reais do salário mínimo. É uma política importante. O aumento real do salário mínimo, ele melhora a qualidade dos trabalhadores empregados que recebem salário mínimo, mas principalmente o aumento do salário mínimo, porque o salário mínimo indexa os principais programas sociais do país, tem um impacto muito grande, reduzindo a pobreza e melhorando a qualidade de vida dos mais necessitados. O problema é que quando a gente faz essa política a uma velocidade rápida demais, a gente acaba comprometendo as contas públicas. E quando a gente compromete as contas públicas, a gente acaba levando um tombo grande. Então, a Sim. gente precisa aprender a construir as condições para um ciclo de crescimento, e quando o crescimento vier, a gente precisa dosar melhor as questões de ataque aos nossos problemas históricos de desigualdade e pobreza, mas mantendo as condições para sustentar o ciclo longo. Porque se o ciclo acaba, quem mais sofre são os mais necessitados. Mas nesse sentido, professor, como é que seria um crescimento mais sustentável, então, pensando no próximo governo ou neste governo, se for reeleito?
Com o cenário que a gente vai ter a partir de janeiro do ano que vem, considerando a aprovação da PEC dos benefícios, você acabou de tocar no teto de gastos, que é um ponto importante, nos gastos públicos, né, nas contas públicas, na verdade. Como é que seria esse crescimento mais sustentável num cenário que a gente vai ter no ano que vem? Olha, eu acho que o ano que vem, Roberta, vai ser um ano difícil. Por quê? Porque tem ciclo político na despesa pública. O atual governo aprovou várias medidas que têm um impacto grande sobre o gasto público. E elas terão que ser revertidas no ano que vem. Né? Então, eu diria para você que 2023 vai ser meio parecido com 2015. Não tão grave, porque 2015 foi uma tragédia. Mas a gente tem um ciclo político. Por outro lado, a gente ainda tem um buraco fiscal. Nós ainda não temos uma situação fiscal que garanta solvência. O que é solvência, gente? É uma situação fiscal que garanta que a dívida pública não continue a crescer. Porque se a dívida pública continua a crescer, o governo não paga as contas. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para fazer na parte das contas públicas para construir as condições para um crescimento sustentável. Uma parte do crescimento mais forte desse ano é uma política insustentável, porque uma parte do crescimento mais forte deste ano é fruto desse gasto público eleitoreiro, principalmente da União. Ali vai ter que ser revertido. Claro que não é todo o crescimento, porque uma parte do crescimento ainda são os efeitos benéficos da reabertura da economia, principalmente nos setores de serviços, aqueles setores que foram mais afetados pela epidemia, né? Serviços pessoais, restaurantes, toda a área de turismo e entretenimento, que ainda está voltando, mas está normalizando esse trimestre, o trimestre que vem normaliza e esse processo termina. Mas então eu vejo para o ano que vem ainda uma situação difícil. Também temos que lembrar que vai terminar o ano com uma inflação muito alta. E a inflação real mais alta do que o índice que o IBGE vai nos mostrar. Porque o índice que o IBGE vai nos mostrar é sensibilizado por uma série de medidas tópicas de redução de impostos que foram tomadas, mas que ocorrem uma vez só. O ano que vem elas não estão mais com a gente, inclusive algumas medidas serão revertidas. Ou seja, o ano que vem a gente ainda vai ter inflação bem acima da meta. A meta é 3% e a gente vai ter ano que vem inflação em torno de 6%. Significa que o juro do Banco Central vai continuar alto até meados do ano que vem ou até o final do ano que vem. Aí a gente precisa ver como as coisas transcorrem. Ou seja, ano que vem, primeiro ano do novo governo, ciclo político, é um ano de pé no freio. Professor, para a gente encerrar, temos um tempinho agora mais curto para a gente encerrar. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco no evento oficial, né, do lançamento da candidatura no Maracanãzinho, falou em previsão aí de deflação para os próximos meses. Queria que o senhor traduzisse o que significa para a nossa economia. Essa previsão de deflação do presidente Bolsonaro, ela é um fato, mas é um fato fruto de uma medida artificial. Não tem deflação real. A pressão inflacionária está conosco e continuará conosco até o ano que vem, como eu disse. O que acontece é que ele fez algumas medidas, umas mais corretas, outras nem tanto, mas algumas medidas que reduziram a alíquota de imposto. Como o preço final da gasolina ou de outros serviços de utilidade pública é o custo mais o imposto, se eu reduzo o imposto, o preço final para o consumidor vai cair. E como o índice de preço da inflação é uma média dos preços, se alguns preços importantes caem muito, a inflação parece que ela caiu. Mas é um efeito tópico, não recorrente, uma vez só, e que não diminuirá a pressão inflacionária. E é a pressão inflacionária que determinará o que acontecerá com a inflação ano que vem. Não reduções tópicas, um mês ou outro mês. Tá certo. Professor Samuel Pessoa, pesquisador da FGV IBRE, muito obrigada por essa conversa aqui nessa noite de domingo. Um bom trabalho por aí. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.